Era a CTU, Companhia de Transportes Urbanos, ela operava com ônibus diesel e depois de vários anos, se não me engano, surgiu aí no período de Pelópio da Silveira, eu acredito, porque, claro, numa cidade que a cada dia aglomerava mais gente, uma cidade como Recife, cidade polo de uma região metropolitana composta por 14 municípios. O transporte sempre foi um problema no Recife. Uma cidade antiga, nem sempre com corredores de tráfego capazes de dar fluidez a uma região metropolitana que na época com 2 milhões, hoje já está próximo aos 5 milhões de habitantes, né? Jaboatão, Olinda, toda conurbada. Sempre foi uma luta, né? E eu intensamente, nas 2 vezes fui prefeito e depois como governador, foi, digamos assim, operar um processo que transformasse a cabeça dos prefeitos para pensar como um homem metropolitano. Cada vez mais o prefeito de Jaboatão, o prefeito de Olinda, o prefeito do Recife, o prefeito de Paulista, tem pelo menos 5, 6 responsabilidades comuns. A primeira delas eu diria que é o transporte, porque há uma interseção nesses vários municípios. Em segundo lugar, a limpeza urbana. Quer dizer, você tem que ter onde vai ser o destino final do lixo, de Paulista ou de Olinda. Você vai abrir uma perspectiva em Olinda, tem o problema de Paulista, tem de Moreno, Igaraçu, Cabo e etc. Bom, na área do transporte, a CTU com a sua frota diesel e na década de 60, acredito aí, de 50 para 60, surgiu a ideia dos trólebus, foi bem antes de mim. E era, digamos assim, a busca que se tinha do que era de mais moderno, que era um ônibus que não poluía, não tínhamos problema de energia, pelo contrário, tinha energia suficiente. Então surgiu o trólebus, né? Surgiram as primeiras ideias dos corredores de tráfego, o corredor da Boa Vista, o corredor norte, o corredor sul, e a CTU foi se firmando dentro de uma política que tinha muita semelhança com a questão nacional. Você tinha a empresa pública de São Paulo, a empresa pública do Rio de Janeiro, a empresa pública de Belo Horizonte. Foi toda uma época em que transporte coletivo praticamente era todo estatal. Houve sempre, desde o seu início, uma preocupação de afirmar transporte público como uma prioridade, como aliás na grande maioria dos países. Em segundo lugar, as dificuldades de uma cidade conurbada, numa região metropolitana toda conurbada como é o Recife, Jaboatão, Olinda, com todas as dificuldades, sobretudo Olinda e Recife, né? Ruas estreitas, dificuldade de desapropriações, criação de corredores exclusivos. Ainda hoje a gente tem essa briga da bicicleta com o ônibus, com o metrô, com o táxi, agora o Uber, mas eu acho que avançou-se muito. Tem um avanço muito grande, mais recentemente com esses ônibus interligados, o BRT. Não, mas aí eu acho que era mais uma questão gerencial e talvez de ação política dos próprios prefeitos, porque era uma empresa pública, né, com o controle da prefeitura, uma pequena parcela de ações do governo do estado e governo federal, e cada prefeito imprimia, pintava o ônibus de amarelo, no meu caso, alguns ônibus. Não, tinha, consciência existia. Havia uma grande pressão política. Você era uma espécie de joia da coroa, a CTU, porque você poderia, não tinha capacidade da CTU de expandir, vamos dizer, uma linha nova até o Jordão, você podia concedê-la à iniciativa privada. Então havia uma responsabilidade muito grande do prefeito em administrar, em ter um corpo técnico qualificado, porque a CTU também, desde
as anteriores, que era a Pernambuco Channel, que tinha os bondes e etc. Até que chegou o momento que houve a privatização, não chama a expropriação, coisa que vale, daqueles sistemas antigos que eram dos ingleses, e criaram-se os sistemas municipais e estaduais. Essa transição, depois da CTU para o sistema privado, sempre foi um elemento de muito poder. Hoje, não tendo mais as empresas públicas, as empresas privadas, os órgãos de controle são extremamente poderosos. Né? O sistema da ENTU, né? Empresa Metropolitana, o sistema da conta única, o sistema de administração, CPPC, o nome desse, que é o sistema integrado. Isso movimenta trilhões e bilhões de recursos e, consequentemente, há um grande volume de interesse. Não é em vão que você observa grandes problemas no Rio de Janeiro, seja no campo político, seja no campo da corrupção, pelo uso indevido do poder de determinar o preço das passagens. A cada dia você vai vendo na necessidade do aprimoramento de fechar essas torneiras de vazamento não conveniente do ponto de vista técnico e de vazamento financeiro, porque o objetivo central é prestar um bom serviço à população. E não adianta você querer mascarar o processo, porque o usuário está todo dia. Isso é uma ilusão, às vezes, de que você, não, nós vamos melhorar o sistema. Se disser vamos melhorar o sistema, tem que melhorar, porque no dia seguinte, milhares de pessoas das mais variadas profissões, dos mais variados espíritos críticos, a imprensa está acompanhando todos, você tem o telefone celular, todo mundo vai ver. É comum você ver nos chamados jornais locais, não estão funcionando os terminais tais, quais. O número de assaltos, segurança também é outro problema. De forma que é um segmento quente, efervescente permanentemente. Eu fiz, nas minhas duas gestões, uma gestão técnica, com técnicos. Não coloquei políticos. Eu coloquei um economista, Carlos Tavares, foi o presidente, outro, José Henrique Figueiredo, especialista em transporte, o outro foi Perrucci, que ainda hoje eram técnicos. No caso da operação com o metrô, Stanley Fortes Batista, é toda uma equipe de técnicos. Eu dei a Companhia de Transportes Urbanos, nas minhas duas gestões, uma visibilidade e uma decisão também técnica. No Conselho de Administração, eu coloquei a presença de um vereador da oposição para que ele tivesse assento às decisões da empresa. De modo que eu não tive nas duas gestões nenhum tipo de sugestão, de abertura de auditorias ou de inquérito, do que fosse. A gestão da CTU foi transparente. Por quê? Porque eu não permiti que a ação fosse política. Problemas políticos você tinha, porque os vereadores reivindicam linhas novas. Os vereadores, as associações de classe, as associações de moradores. Essa linha que atende o Engenho do Meio tem que ir até Roda de Fogo. A linha de Roda de Fogo tem que ir até Jordão. Havia esse pedido permanente. Mas a empresa se pautava, né, pela eficiência, pelo atendimento, todos os indicativos que nós tivemos, e nenhum problema de inquérito, de qualquer tipo vamos dizer assim, de desvio da função primordial. Além do que o Brasil tem uma sólida cultura de transporte urbano. Quando eu assumi a prefeitura, eu fiz um trabalho de modernização muito intenso na CTU. Né? Fiz a recuperação dos trólebus, adquiri uma frota nova, se não me engano, na época 200 ou 250 ônibus, com um programa federal de financiamento às empresas
estatais, no caso, empresa municipal, Companhia de Transporte Urbano, adquiri 160 ônibus novos, se não me engano, ou 200 ônibus. A CTU sempre foi colocada nas minhas duas gestões num padrão de eficiência dentro desses critérios da avaliação nacional. Eu lembro bem que participei de algumas solenidades no Rio, aqui em São Paulo, onde essas empresas públicas de transporte urbano eram avaliadas pelo nível de eficiência que prestava, pelo nível de transparência, pelo custo operacional das empresas, pelo número de funcionários, ou seja, foram gestões onde houve o mínimo de interferência política e o máximo de busca de eficiência. A CTU foi empresa padrão durante anos seguidos, pode ter sido também em outras gestões, eu não sei, mas na minha com certeza. Havia uma relação de muita briga sobre um certo... Por quê? Porque já havia, naquela época, e sempre houve a tendência de que não se justificava mais uma empresa pública, né, tomando conta do transporte. Por quê? Porque em São Paulo já tinha empresa privada, porque nos grandes centros do mundo já se operava com sistema público e privado. Mantinha-se ainda o sistema somente público na França, mas segmentos da Alemanha já tinha. Então, esse processo é um processo que a iniciativa privada foi avançando. E o Estado, havia já o pensamento de um Estado que pudesse cumprir o seu papel constitucional, oferecer segurança, educação e saúde de qualidade. E a parte de infraestrutura, né, e onde ele pudesse terceirizar, atrair a iniciativa privada como parceira, seja numa parceria público-privada, seja numa privatização, isso já era, então, como era um negócio necessário e ao mesmo tempo lucrativo, desde que você administre eficientemente, a iniciativa privada vivia permanentemente, né, em trabalho de rixa, de briga com a CTU, porque dizer, vocês não precisam aqui, nós já somos capazes de atender, não há mais necessidade da empresa pública. E a CTU também teve períodos, né, em que havia uma influência política mais forte. Há uma tendência do Estado, o Estado todo-poderoso, recolher-se um pouco para as atividades que não podem ser, de certa maneira, não devem ser delegadas a terceiros, porque a função principal do Estado. Melhorou muito. Melhorou muito porque você, digamos assim, houve um reconhecimento com a entrada de que era um direito do cidadão, e não era, eu vou quebrar o galho do povo que vai ter que sair, quem quiser que vá a pé, mas eu vou transportar com um ônibus caindo nos pedaços, né, com um sistema tarifário muito improvisado. A CTU, ela deu digamos assim, ela vestiu tecnologicamente, não, transporte coletivo é importante, é prioritário e pode ser feito com eficiência e respeito ao usuário. Eu acho que ela introduziu uma visão mais humana, mais condizente com o direito do cidadão de ter o transporte, o direito de ir e vir, sagrado direito de ir e vir, senão você não trabalha, você não produz, então isso é um item, um componente básico da produtividade. Acho que foi. Agora, o que eu posso afirmar hoje, depois desses anos de prefeito, de governador, de ministro, eu fui ministro do interior e mais recentemente presidente do Conselho da CBTU, é que nós temos excelentes quadros, excelentes exemplos, né? Ou seja, se você quiser, né, fazer uma avaliação crítica do passado, como você está fazendo o que era a CTU, a importância da CTU, e depois da CTU, e depois chegando até hoje,
você vê que a gente, se tiver espírito público, seriedade, você tem, a sua margem de erro vai ser pequena. Você tem laboratórios, você tem campos de estudo e tem um corpo técnico qualificado. Não, porque a lancha da CTU foi um projeto turístico. Foi implantada por Augusto Lucena, era Garcia Dávila. Uma lancha, 2 lanchas, para o pequeno transporte de passageiros de Brasília Teimosa até a frente do Grande Hotel. Não era um sistema de transporte de passageiros. Aquilo foi um embrião para ver se a gente usava o rio, já que a gente tem uma avenida líquida, que é o Rio Capibaribe, que sai do centro e vai até a Várzea com 25 quilômetros. Então, tem possibilidade de utilizar? Tem. Agora você depende do investimento enorme, despoluição do rio, dragagem do rio, etc, etc. Então, eu acho que essa experiência, ela não deixou de existir. Ainda hoje tem um catamarão, você vai fazer passeio no rio. Do ponto de vista turístico, não tem problema. Você bota 8, 10 catamarães, o transporte coletivo, aí é outro departamento. Você tem que ter calado, você tem que ter uma empresa privada para explorar. Você não vai criar uma nova CTU para explorar o transporte no rio, até porque o volume não é tão significativo. Né? E o valor de dragagem, manutenção da dragagem, estações ao longo do rio, tem que ter estações de integração, rio, metrô, rio, táxi, rio, bicicleta, e é um processo complexo, para um volume pequeno. Talvez aí o rio tivesse condições de transportar em torno de 40, 50 mil pessoas, num sistema de 2 milhões. Foi isso que, na minha visão, não evoluiu daquela época. E o ônibus de 2 andares foi uma experiência que eu sugeri a partir de um período que eu fiquei na Inglaterra, antes de ser prefeito. Eu passei um período na Inglaterra. E aí eu disse, vamos fazer um teste para ver se podemos implantar o ônibus de 2 andares, porque você teria uma quantidade de pessoas transportadas. Só que, eu disse, pelas limitações do Recife, é uma cidade com toda a fiação aérea, diferentemente de Londres, que a fiação é toda embutida. É uma cidade com pequenas ruelas de difícil acesso, então nós fizemos 2 corredores, utilizando 6 ônibus, com térreo e primeiro andar. E chegamos à evidência, funcionou enquanto o ônibus durou, mas que aquele processo não poderia ser. Segundo grande problema, o Recife é uma cidade que tem um volume gigantesco, embora não seja em todas as ruas, de árvores. Então você já tinha um problema do trânsito dos ônibus, não devia cortar as árvores. Então, aquele problema, Recife, Olinda, menos Paulista, muita coisa em Jaboatão, é sempre o modal que vai se adaptar à cidade, né? E não a cidade se adaptar ao modal. Você não ia pelar a cidade e nem tinha recurso para retirar a fiação aérea e embutir. Mas foram experiências, tanto que dá certo em Londres, dá certo em algumas cidades na Ásia, o ônibus de 2 andares. Aqui não chegou a se fixar. Também deu outro prejuízo, porque foi um convênio para se testar aquele tipo de ônibus. Não, no meu período, não. No meu período, que foi 82, 85 e depois 88, 90, eu não tive problema. Eu tinha, sim, uma proximidade de chegar a uma decisão política de privatizar a CTU. Mas veja, eu saí da prefeitura em 90 e a CTU foi privatizada em 2002, 12 anos depois. Na época se comentava de uma possível, mas a CTU não era deficitária, não tinha problema de qualidade no transporte, era uma empresa muito bem avaliada do ponto de vista nacional. Embora eu achasse que o passar do tempo não se justificaria, tendo empresas privadas para fazer, e tendo um rígido sistema de controle, uma câmara de controle, você pode ter
a iniciativa privada tomando conta do transporte. Nos idos de 94, 95, 96, havia toda uma política de privatização, ou seja, convocar a iniciativa privada para assumir as empresas públicas que cuidavam de transporte. Isso passou por São Paulo, passou pelo Rio, passou por Belo Horizonte, Porto Alegre, claro, o Recife também no meio. Então a empresa, a Companhia de Transporte Urbano, a CTU, foi adquirida por uma empresa privada, através de concorrência pública. Criou-se o Sistema Integrado de Transporte de Passageiros, tem uma sigla, SEI, Sistema Integrado, onde você tem a operação metrô, ônibus, de certa maneira, táxi e transporte que vem do interior, né? E houve essa integração aí com valor de passagem unificado, é todo um complexo processo, e com a privatização da CTU e de outras empresas ao longo do país. No caso específico nosso, o processo ficou totalmente privado e o metrô totalmente público. Porque fez parte de uma política nacional. Acabou a CTU, acabou a CMTC, eu acho que o nome é esse, CMTC no Rio, acabou o sistema de transporte público, porque entenderam os técnicos, entendeu também a massa decisória, que o sistema de transportes, salvo determinados nichos, no caso os metrôs, em algumas cidades, poderia ser administrado por iniciativa privada, desde que tivesse sistema de controle. Mesmo processo que foi aplicado para as empresas de energia. Praticamente das 27 empresas públicas de energia dos estados, inclusive Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, foram privatizadas. Não houve queda da qualidade de serviço e o Estado se libera daquela atividade para cuidar de outras atividades pioneiras. Eu acho que o caminho, neste caminho, desde que você tenha as agências reguladoras sem interferência política, na fixação da tarifa, na cobrança da climatização do ônibus, no estabelecimento das linhas, no roteiro do número de ônibus por cada linha. Você não vai deixar de dizer, não, o Estado tem que permanecer, porque o Estado é mais eficiente do que a iniciativa privada. Não, não é. A iniciativa privada é mais eficiente, tem menos burocracia, agora ela precisa ser fiscalizada, né, por um órgão sério, um órgão de controle. Não creio mais. Não vejo campo dentro das modernas tecnologias, né? Hoje você vai para o ônibus elétrico, o ônibus solar, eu vi os sistemas, visitei vários países, o sistema chinês, o sistema alemão e vários outros. É evidente que você pode ter, num determinado momento, né, uma crise, uma empresa privada que domina 25% do mercado, de repente, por uma razão de uma grave crise econômica, uma coisa, deixa de atender as coisas, o Estado intervém. Mas como política global de estatização, não vejo. Eu acho que é uma boa ideia você talvez até unificar com, talvez não só para o transporte coletivo de ônibus, mas poderia ser a história do transporte coletivo de 1900 até 2018, né? Porque você viria quase do marcha-bomba, né, para o bonde da Pernambuco Tramways, que era um serviço concedido aos ingleses, passando por aqueles bondes de trilhos, que algumas cidades mantêm. São Francisco, por exemplo, mantém o transporte em bondes de trilho. Mas não o transporte da cidade de São Francisco, que é
É um nichozinho, né, para você ter aquelas recordações e tal. Eu acho que seria interessante.